E aí, meu amigo, minha amiga, começamos mais um dia e queremos começar esse dia na presença de Deus, lendo a sua palavra, meditando naquilo que Ele quer que nós entendamos nesse dia. Obrigado porque você está aí do outro lado, apreciando esse trabalho e também compartilhando, interagindo, sendo um missionário e uma missionária de Deus, compartilhando isso com os seus amigos e com seus familiares. Tem um significado profundo porque a palavra de Deus se espalha. Volto a dizer, o pregador não tem a menor importância. Poderia ser qualquer outro. O que importa é a palavra do Senhor. Obrigado porque você está aí compartilhando e levando salvação, transformação e esperança para as pessoas através de compartilhar esse vídeo. Se ainda você não conhece o nosso canal, o que está esperando? Lição fácil lá no YouTube. Se inscreva nesse canal, porque você vai ser o primeiro a receber a notificação de novos vídeos. Mas para isso você tem que acionar aquele sininho das notificações, tá bom? Vamos juntos? Quarta-feira, 21 de outubro, adorai o Redentor. Adorai o Redentor. Eu quero dizer para você, a doutrina, o ensinamento, a cosmovisão de que Deus criou todas as coisas, sozinha não é suficiente. Imagina, Deus criou todas as coisas, mas ainda morremos, ainda sofremos, a doença nos atinge. E aí, como é que vai ser? Depois de vivermos uma existência de 80 anos, no máximo 90, e morrermos, o que acontece depois? Será que nós seremos deixados aí como a carcaça de animais à beira da estrada? Não, claro que não. Existe algo muito mais, existe algo tão importante quanto a criação, o fato de que fomos criados por Deus. Qual que é esse fato, qual que é essa mensagem? A mensagem é que Deus que nos criou é o mesmo que nos redime. Veja, por exemplo, o que está escrito lá em Apocalipse 14, que é a primeira mensagem evangélica, versículo 6. Veja como que a ideia da criação está intimamente relacionada com a ideia da redenção e como nós devemos nos portar diante dessa tremenda revelação. Escute o que está escrito lá. Vi outro anjo voando para o meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E o que é evangelho? Senão boas novas, as boas novas ou boa notícia ou novidade de que Jesus morreu em nosso lugar. Você percebeu que os dois estão intimamente ligados? O anjo foi voando pelo meio do céu tendo o evangelho, boas novas, para pregar. Para quem? Para todas as pessoas. Dizendo assim, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Redenção e criação, ambas as doutrinas, ambos os ensinamentos, ambas as cosmovisões, juntas e interligadas no mesmo aspecto. E nós somos chamados a adorar esse Criador que também nos redime, porque essa é a única resposta que nós poderíamos dar nessa situação. Veja, não é bom saber que o Deus que me criou, ou Deus que lhe criou, é o mesmo Deus que também que lhe redime? Ele fez de tudo, mais de tudo, para que você pudesse viver eternamente, não ter somente essa vida de 80 anos, cheia de frustrações e dificuldades. Claro, tem momentos alegres e felizes também, mas a frustração nos encontra e depois envelhecemos, depois adoecemos, depois morremos. Esse Jesus, esse Deus maravilhoso, ele esteve disposto a ir até os últimos limites para nos salvar. Ele esteve disposto a andar nos caminhos do sofrimento, como ele andou, enfrentar a morte em nosso lugar para que nós pudéssemos sonhar com a vida eterna. Eu gostaria de ler para você o que está escrito lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E o versículo 2, e depois leremos o versículo 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Percebeu? O mesmo Jesus, o Verbo encarnado, que criou todas as coisas,
também redimiu o ser humano a ponto de fazer com que o ser humano, alienado pelo pecado, pudesse ser feito filho de Deus novamente. Que notícia maravilhosa! Esse foi o grande tesouro de inestimável valor, mas que infelizmente muitos não conseguem discernir, não conseguem aceitar. Jesus é o nosso Criador, Ele também é o nosso Redentor. Essa verdade e esse ensinamento precisa estar no centro da nossa existência e da nossa vida. Precisa ser o conteúdo do nosso estudo e das nossas falas, das nossas conversas. A criação é importante, a redenção também é. Ambas, as duas, mostram esse Deus solícito, misericordioso, cheio de amor e de bondade e misericórdia para comigo e para com você. É muito bom saber que o mesmo Deus que me criou foi o Deus também que me redimiu. Ele se interessa muito pela minha felicidade ainda nessa vida, mas Ele tem um interesse muito maior em de me oferecer uma vida que nunca mais acaba. E Jesus é o caminho. Lembre-se do que Ele falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio de nos salvar a não ser por meio do Filho de Deus. Então, essa verdade, essa cosmovisão de que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Criador e o nosso Redentor e que devemos adorá-lo por conta disso, deve estar no centro da educação cristã. Eu espero que esse pensamento possa nortear aí o seu dia. Nunca se esqueça disso, que o Senhor Jesus te amou tanto, se interessa tanto por você, que Ele deixou as cortes celestiais, o seu alto e sublime trono, a adoração dos anjos, para vir a esse mundo, viver uma vida humilde, simples e pobre, depois sofrer uma terrível morte, justamente para lhe legar um destino eterno, para abrir as portas dos céus, para que você e a sua família possam entrar. Esse é o Jesus que te ama, esse é o Jesus que lhe conhece e que Ele seja o centro da sua vida e da sua existência. Feche os olhos e ore comigo. Pai querido, obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nos criou e também nos redimiu em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele, de fato, é o maior presente que os seres humanos poderiam receber, de valor inestimável. Nos ajude a concentrar nossa vida no Filho amado do Senhor e que Ele possa cada vez mais nutrir a nossa vida espiritual e ser o centro da nossa vida. Pedimos a Tua bênção para esse dia que começa em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Espero você ansiosamente amanhã para juntos buscarmos a Palavra de Deus.